O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento? Há uma influência muito grande. Como dissemos, o espírito deve concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por uma missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. E para ele é uma tarefa. E se nisso falhar, é culpável. Ah, e agora tá. Eu estou tão acostumado a falar em sala de aula que, né? Para mim estava normal. Bom, então assim, é uma fase que muitas vezes a menina, o menino está passando, e nos dias de hoje é diferente da nossa época. Nossa época era um outro momento, era um outro contexto, né? Mas também tinha os seus percalços também. E é importante que o pai fique acompanhando desde a infância, para que se chegue na adolescência, não tenha tantos problemas. Mas, muitas vezes, a gente encontra o quê? Casos de negligência, casos de pouca empatia em relação ao que o filho está fazendo, o que a filha está fazendo, e etc. Tal. Mas vamos lá. O que é adolescência? Primeira coisa. Né? Aí eu peguei aqui que a adolescência é uma fase importante no processo da consolidação da identidade pessoal. Era isso que nós fazíamos quando éramos adolescentes. Né? Psicossocial e sexual também. É uma fase importante, mas, porém, hoje, o que a gente percebe no século XXI é que existem muitos e muitos adolescentes, parece que a impressão que dá, parece que perdidos, sem saber para que lado estão indo, sem saber os seus limites, sem saber se o certo ou o errado, ou seja, parece que estão assim, soltos, literalmente, no sentido de estão indo, e conforme a vida vai levando, e eles estão indo. Aí a gente começa a olhar uma outra visão, uma visão, digamos, espírita, né? O que está acontecendo? Bom, a gente sabe que todos nós somos espíritos, correto? Nós voltamos aqui, estamos novamente reencarnados aqui, estamos vivendo, estamos aprendendo, estamos nos coligando com espíritos afins, outros não tanto, na nossa chamada família. Você sabe que a família é a primeira escola que a gente tem, né, como aprendizado aqui no planeta Terra. Então, a família ela é importante.
Porque é dali que a gente vai somar, positivamente ou negativamente, o nosso aprendizado, para quando a gente puder chegar na adolescência. E aí, aquela criança que chega ali naquela família, ela tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem uma bela casa, o pai tem um bom emprego, a mãe também. Mas isso não significa que ela ali, o adolescente, tenha realmente um verdadeiro lar. Por quê? Aí as pessoas dizem, não, mas ela tem tudo. Por que ela é rebelde? Por que ela é assim? Por que essa adolescente vive fazendo coisas erradas? O pai e a mãe trabalham, tem uma boa vida, tem uma casa, tem isso. Mas a gente começa a perguntar para esse adolescente, começa a conversar com ele, aí a gente vê que existe uma coisa chamada diálogo, e que está faltando ali. Falta de diálogo pode gerar 1000 coisas. E esse adolescente tem tudo, videogame, tem celular, tem isso, tem aquilo, tem o pai, tem a mãe presentes, mas não inteirado com ele. Presentes ali, mas não inteirados com ele. E aí a gente não entende por quê. Aí a gente vai descobrir a falta de diálogo. O diálogo que eu digo, o diálogo que eu estou aqui tentando mostrar para vocês, é a conversa. É aquela que você se senta, desliga a televisão, deixa o celular de lado, escuta o que ele tem para dizer, conversa com ele, mas a gente já chegou na fase adulta, a gente não tem muita paciência, parece. Porque o adolescente está cheio de ideias. A gente também era assim. É que a gente às vezes não lembra, a gente tem amnésia. A gente também era assim. Alguns não tinham nem a oportunidade de falar para o pai e a mãe, porque não tinha como o pai e a mãe ouvir, porque era um outro contexto, em trabalhar, aquela coisa toda. Mas, e aí começa a crescer esse vazio, que é a falta do diálogo. Ele tem mãe, tem pai, tem uma boa casa, ele tem celular, tem videogame, tem tudo. Mas essa falta do diálogo vai gerar vários casos de infelicidade nesse adolescente. Talvez vocês possam dizer assim, mas eu também não tinha falta de diálogo, mas eu não fiquei assim. Bom, a gente está falando de pessoas e pessoas. Não podemos generalizar, porque nem todo adolescente é um aborrecente, como se diz, né? Nem todo adolescente vai pelo caminho das drogas, no caminho do crime, etc. Não. Eu estou falando de falta de diálogo, que não precisa necessariamente levar para o crime ou levar para as drogas, mas leva para depressão, para introspecção, pode levar para uma baixa autoestima, pode levar, enfim, para N coisas. Não precisa ser necessariamente droga e álcool, ou um crime. Mas isso acarreta problemas, porque um adolescente que tem problemas, que não consegue um diálogo, não consegue dizer o que ele sente ou resolver aquilo, vai ser um adulto problema. E esse adulto problema vai ser um pai, vai ser mãe. E esse adulto problema vai criar os seus filhos dentro desse problema. E vai gerar ele vai intensificar esse problema, porque ele vai transmitir esse problema muitas vezes para a criança. Eu dei uma palestra um tempo atrás falando sobre a questão da infância e como que os nossos filhos nos observam. Como os nossos sobrinhos nos observam. Eles têm 2, 3 aninhos, 4 aninhos. A gente pensa que não, mas eles nos observam. As nossas atitudes, e eles pegam de nós os exemplos, seja positivo ou negativo. E a falta desse diálogo vai fazer com que, de repente, o adolescente fique fechado. Ele vai para o videogame, ou ele vai, hoje, como se diz, para a internet. Antes que falem que eu sou contra a internet, contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu acho que a tecnologia está aí, estamos no século XXI, acho que é bem-vinda, adoro, uso muito a internet, eu acho que é um instrumento muito válido, mas a internet também é uma terra que tem de tudo, desde coisas boas até coisas que não são tão boas assim. Né? E esse adolescente mergulha, porque ele está procurando alguma coisa, ele não tem um diálogo com o pai, não tem um diálogo com a mãe, fica os dois aqui,
no mundo deles, muitas vezes, e ele fica ali, vou conversar com quem? Os amigos também têm as coisas deles, às vezes não... Ele quer um adulto, ele quer o pai, ele quer a mãe, ele quer um adulto que possa dizer assim, olha, faça isso, ou, o que tu acha de fazer aquilo? Ou seja, que ofereça sugestões para ele. E ele vai procurar na internet. A fuga, muitas vezes está no jogo ou está na internet. Aí dentro da internet tem de tudo. Ele vai desde para pornografia, ele vai para sites que tem aquelas brincadeiras, como aquela, acho que era a baleia azul, né? Que tinha aquela da baleia azul. Enfim, ele vai atrás de... Por quê? Porque como ele é adolescente, ele tem aquela curiosidade. Porque nós tínhamos também. Só que naquela época nós não tínhamos internet. A gente brincava na rua, mas a gente tinha curiosidade. A gente montava casa na árvore, a gente caçava, a gente fazia armadilha, a gente fazia, brincava, a gente tinha essa curiosidade. E hoje, só que hoje nós estamos falando de século XXI. É uma outra geração. E esse adolescente, nesse vazio, ele vai procurar um socorro em alguma coisa. Ele se apega em alguma coisa. Aí, com a adolescência, vem os hormônios, né? Os hormônios pingando, a sexualidade batendo na porta, porque sexualidade é algo que você já vem desde criança, desde que você nasce. Sexualidade está presente até no momento que a gente desencarna. E ele está com aquilo. E como não tem diálogo, porque o papai e a mamãe só pensam nas coisas dele, no futebol, na novela, ou enfim, só no trabalho, e não dá atenção, não consegue dar atenção, ele vai procurar dar vazão aos instintos dele. E esses instintos podem vir de onde? Lá do passado. Como não tem o diálogo, não tem ninguém que possa estar orientando, conduzindo ele, ele vai procurar se conduzir por isso, pela internet, pelos amigos, e vai indo, vai somando as coisas. E aí ele chega muitas vezes numa estrada que é bem perigosa. Não estou falando aqui nem de droga e nem de álcool. Ele pode ir por outros caminhos. A pornografia, aí assediando as meninas, ou a menina procurando outros meninos, porque a carência afetiva, ela vai te conduzir, porque você procura um carinho, você procura um acalento. Os meninos também, parece que não, mas os meninos também procuram. Procuram aquilo que falta onde? Em casa. Alguém para conversar, alguém para poder desabafar, alguém para contar as coisas, alguém para rir junto. Ele não tem esse diálogo. Procurando hoje eu ainda dei uma lida na internet e eu achei olha só onde nós chegamos, o ponto que nós chegamos. E eu vi um site ali que estava falando sobre os homens que procuram as profissionais do sexo e que muitas vezes eles não querem sexo, eles querem só conversar. Isso é falta do quê? De diálogo. Diálogo aonde? Na casa deles. Provavelmente pessoas que nasceram sem diálogo, pessoas que de repente estão ali e não encontraram em casa com a mulher. Não estou justificando a traição, tá, gente? Estou falando que como as pessoas precisam do feedback dessa conversa. E aí as prostitutas, as profissionais do sexo, dizendo que muitas vezes eles só querem desabafar, eles só querem conversar. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas os adolescentes também fazem isso. Eles também procuram outras pessoas para desabafar, para conversar. Então, o grande problema é o diálogo. Temos diálogo hoje? Nós temos o diálogo hoje? Será que nós temos realmente o diálogo? Eu estou falando de diálogo, não estou falando de comunicação. Porque comunicação a gente tem tudo que é tipo. Tem internet, tem o Zap, tem o Instagram, isso aí é comunicação. Eu posso me comunicar aqui com os dois aqui, ó, mas e o diálogo é isso aqui, ó. Lá, como é que está? A senhora está tudo bem com a senhora? Tudo certinho? Está mais calminha? Então vamos conversar então. E aí, Agostinho, tudo bem, Agostinho? Isso é diálogo, é conversar. É a coisa mais humana, mais próxima. Isso é diálogo. Isso, porque comunicação os adolescentes têm. Eles vivem aqui, ó. É aquele Facebook, né? 7 mil amigos, mas no fundo,
não tenho ninguém, estou sozinho. Conversinha no chat do Facebook, etc., não é diálogo. Ele pode até desabafar, mas não é o diálogo olho a olho. Isso que eu estou falando, é esse contato que nós precisamos. Para isso que nós estamos vivendo uma sociedade, para isso que nós encarnamos, nós não, senão Deus teria nos colocado cada um em um planeta sozinho, se nós não precisássemos de diálogo. Como é que não é que nós não iríamos aprender, como é que nós vamos conduzir um ao outro, como é que nós vamos ajudar um ao outro, como é que nós vamos desenvolver a nossa caridade, o nosso amor, se a gente não tem isso. Então, um adolescente, sozinho, ele vai procurar na internet, buscar alguma coisa. E aí, nessas brincadeiras de baleia azul e isso, daquilo, e brincar de se enforcar, e ficar o tempo ali, e depois tirar, e uma dessa comete uma besteira e lá foi-se uma vida. Aí, meu Deus, mas como é que minha filha fez isso? Como é que minha filha fez aquilo? Eu estou dizendo que a culpa é do pai e da mãe. Em alguns momentos pode ser negligência, outras não. Porque também o adolescente ele é influenciado muito pelo meio também. Nós éramos influenciados de outra maneira. Nós aqui, os acima de 30 anos, né? Nós éramos influenciados de uma outra maneira. Hoje, né, eles têm a mídia social, as mídias sociais, que são várias, não é? A televisão até perdeu um pouco. Nós éramos mais televisão, mas a televisão já perdeu um pouco disso. É mais outras mídias que eles são influenciáveis. Mas por quê? Pela falta, novamente, do diálogo, da família, dessa união, desse aconchego, Por quê? Porque são espíritos que estão vindo para nós, tá? Não é nosso. Eu posso ser filho dos dois, mas eu não sou dela e nem dele. Eu sou um espírito que vim aqui, por algum motivo, me conectar com os dois, por alguma razão, eles me aceitaram, estou vindo como filho deles, para algum tipo de resgate, para algum tipo de missão, enfim, para algum tipo de aprendizagem. Então, nós somos espíritos que estamos voltando, né? E nós voltamos e temos agora recebendo outros espíritos como filhos, alguns como neto, e cabe a nós, como diz ali o livro dos espíritos, a responsabilidade de conduzir esse menino, essa menina, num caminho melhor. Não dizendo, vai por esse, não. A conversa, o diálogo já não é por aí. Vai por esse, vai por aquele. Não. Aí já não é diálogo. Aí você não está dialogando, você está mandando e fim de papo. É mostrar que indo por esse caminho e por esse caminho, os três caminhos são bons. Agora, esse, mais aquele, não é tão bom assim. Por quê? Aí você explica. Aí você mantém esse diálogo. Pelo menos era assim que eu tentava fazer com a minha filha. Conversar de uma certa maneira, dizendo, olha, isso aqui não é legal, isso aqui, falar palavrão também não é bom, porque quando ela chegou no momento de escola, né, que eu nunca vi, eu sou professor, eu sempre converso com eles, né, eles falam 20 palavrões em questão de segundos. 90% é palavrão. Eles se chamam por palavrão. Eu disse, por que vocês fazem isso? Por que vocês não conseguem conversar sem apelar para o palavrão? E a minha filha começou, de vez em quando, vir com umas palavras assim. Eu disse, mas para que tu fala isso? A gente não fala aqui em casa. Mas por que tu tá... Aí, e ficava, fazendo ela pensar. Ficava pensando, puxa, mas por que realmente eu não devo falar? Às vezes ela diz, pai está ficando velho, está ficando chato. Talvez, mas, né? Mas um dia vai envelhecer também, você vai ver... Você vai mudar os teus conceitos. Mas é uma forma de a gente ir dialogando com o adolescente. E essa falta ali, quando ele para a internet, ele muitas vezes encontra outros grupos, aí entra nesses grupos, e desses grupos vai para as brincadeiras perigosas. Eu vi alguns vídeos que eram uns desafios de botar a corda no pescoço e de ficar o maior tempo possível pendurado na corda e depois você pega e tira.
Aí tinha uma menina que foi fazer essa brincadeira, que era um desafio, eles tinham que fazer vários desafios, um deles era isso. E ela botou, e aí, não sei se era a prima, não sei quem era, que estava filmando ela, e ela ficou pendurada e ela não conseguia tirar a corda. Quase que ela desencarna ali. Por quê? Porque o adolescente procura adrenalina, ele procura emoção, mas ele pode procurar de outro jeito. Se tivesse uma orientação, se tivesse alguém vendo o que ele está fazendo, ele de repente poderia ser conduzido para um outro caminho. Quando chega a fase do namoro, adolescência, aí parece que pais e mães entram em pânico, né? Principalmente se é menina. Né? Eu tinha uma menina, mas o menino também a gente tem que ficar de olho. Entra na fase do namoro. E aí, meu Deus, né? Aí a gente esquece que também a gente era adolescente, a gente gostava também, namorava, não era verdade? A gente fazia isso também, só que de uma outra forma. A gente não tinha tanto acesso às redes sociais, não tinha essas coisas, e hoje eles estão aí. E aí, quando chega na adolescência, a gente esquece que a nossa filha, o nosso filho, são espíritos, estão em estado de aprendizagem, estão sob a nossa guarda, não são nossos, é assim nos explicam os espíritos, estão sob nossa guarda, e eles estão crescendo com os hormônios. Mais uma vez, a sexualidade é algo normal. Só que a menina começa a se transformar, que a menina amadurece bem mais rápido que o menino está brincando ainda de carrinho com 12, 13 anos, a menina com 12, 13 anos quer beijar na boca. E o menino está lá brincando de carrinho. Né? Tá querendo brincar ainda. Mas, quando chega esse momento, muitas vezes a falta de diálogo dos dois vai fazer com que eu pense, bom, eu não tenho como conversar. Como é que eu vou dizer para a mãe que eu estou gostando dela, ou estou gostando dele, e eu estou sentindo uma coisa, sei lá, eu estou pensando de repente em ter relações sexuais? Não é o momento, mas eu estou pensando, porque eu vejo na televisão, vejo na novela, vejo nos filmes. Coisa mais fácil que tem é você ver apelo sexual na TV. Coisa mais fácil que tem. Em qualquer horário. Em qualquer horário. Principalmente depois das 6 da tarde. E eu, de repente, estou ali, desinformado, apesar de toda a gama de informações que tem na internet, mas eu não tenho como assimilar, eu não consigo assimilar isso, e eu estou lá pensando, de repente, em ter a primeira relação com o meu namorado ou com a minha namorada. Eu vou fazer. Porque não tem como... Porque se eu chegar para falar, ela vai me dar uma bronca, porque ela está querendo ver a novela dela, ela vai querer o futebol dele, vai querer as coisas dele, vai sair com os amigos para jogar futebol, e eu estou aqui. Sem saber o que eu vou fazer. E aí, eu começo a sentir essa falta, e eu vou me apegar à minha namorada, ao meu namorado. E aí o amor é lindo, né? O amor é lindo. E aí eu começo, às vezes, a fazer besteira. Aí não me preenche, eu vou com outro, vou com outra, vou com outro, vou com outro, e eu vou indo. Por isso que a gente se admira hoje, quando os adolescentes falam assim, eu fui na balada, beijei 10. Na minha época não se beijava 10, imagina, é uma coisa inconcebível, a gente não beijava 10, beijava uma e olha lá. Né? Hoje eles falam assim, como se tivesse assim, eu comi um chips, um salgadinho. Eu beijei 10. Uma vez uma aluna falou para mim, isso, da turma da noite, né? Eu corrigindo aqui, fazendo atividade, daqui a pouco uma lá falando para mim, para mim não, para as meninas ali, eu fiquei com 10. Eu olhei, meu Deus, ela ficou com 10. Eu pensei, gente, eu para ficar com uma era um trabalho, na minha época, né? Ainda a gente dançava assim ainda, ó, né? Eu disse, gente, olha como está mudando as coisas. E ela falou assim, como se tivesse falado assim, eu comi um salgadinho, um pacote de salgadinho. Aí eu pensei assim, mas como é que tu ficou com 10 assim? Como é que é esse negócio? Isso faz tempo já. Aí ela explicou como é que era ficar com 10, fica com 1, mas o que é isso? Carência. No fundo, carência. Porque tu não tem como estabelecer um contato, um diálogo com a pessoa, porque tu beijou ali, beija aqui, beija lá. E, resumindo, tu não tem diálogo. Nem isso. E aí eu fiz uma brincadeira com ela. Eu acho que eu já devo ter contado aqui, da escova de dente.
Eu peguei a escova de dente e disse assim, aí ela falando daquilo, beijando, que era legal, que era massa pra caramba, que não sei o quê. Tudo bem, nova, era novíssima, eu acho que devia ter uns 18 anos, adolescente ainda. E eu peguei a minha escova de dente, tirei da minha pasta e disse, peguei a pasta, botei assim, vai lá, quer escovar o dente, porque ela estava falando que ela estava com coisa no dente e tal, não sei o quê, também falando do lanche que ela tinha feito no recreio. Ela escova todo o dente. Eu não vou escovar, não vou usar a tua escova. Eu disse, mas pô, tu beijou 10, minha escova é mais limpa do que as 10 bocas que tu beijou. Tu beija 10 bocas e tu não quer escovar com a minha escova de dente? Que eu lavei e tudo ainda? Aí ela fica pensando assim, ó, mas é uma questão de, tipo assim, eles fazem na impulsividade e vão. Só que depois de beijar 10 homens ou 10 mulheres, que os meninos também beijam, ele fica ainda no vazio. Não teve diálogo, não conversou. A gente, na época, meu Deus, para eu beijar uma menina, a gente tinha que, como se dizia, fazer muito chamequinho, né? Ali, conversar, até que rolar um beijinho. Era tão bom, né? Era difícil. Beijar depois era uma coisa maravilhosa, né? Mas é legal, porque a gente era jovem, todos nós passamos por isso. E hoje eles beijam assim. Então, no final, o que eles encontram? Vazio. No fundo, beijaram 10, mas não ficaram com ninguém, e ninguém se curtiu, ninguém teve um diálogo, não se conheceram. Não sei quem era o nome dela, beijei ela, não sei como é que é o nome dela, beijei ela, não sei qual é o nome dela, e assim vai. Volta para casa, a falta do diálogo dos dois continua, eu vou me trancar no meu quarto, e vou procurar uma fuga em alguma outra coisa. Vou ligar minha televisão, vou ver um filme, e ali tudo é perfeito. Tudo é lindo e maravilhoso, todo mundo tem pai, tem mãe, tem irmãos maravilhosos, uma vida maravilhosa, ninguém tem falta de grana, todo mundo vai e compra as coisas, viajam, e eu fico naquela comparação, porque ali é cinema eu produzo o que eu quiser, e eu fico me comparando, começa a me dar uma frustração, começa a me dar uma vontade de chorar, começa a me dar uma vontade, puxa, minha vida não é legal. Não é legal. E aí começo a trilhar um caminho muito perigoso. Um caminho que hoje eu diria que muitos jovens no mundo estão trilhando, que é o suicídio. Apesar de ela ter beijado 10 homens, ele ter beijado 10 mulheres, saído na balada, ter pai e mãe, ter um quarto, ter videogame, ter Netflix, ter televisão, ter tudo, mas eu encontro ainda aí sem diálogo, num vazio que não tem fim, parece. E aí ele fica pensando, comparando os filmes, comparando aquela vida do amigo, da amiga, que nem sempre é maravilhoso, porque dentro de casa é uma outra história, lá fora é outra. E aí ela pensa assim, bom, eu vou me matar. Eu vou tirar minha vida. Não sabe ela, ou não sabe ele, que a vida continua. E que o suicídio causa uma grande dor a si mesmo, ao espírito, porque como ele não morre, nós não morremos, só o corpo físico, nós continuamos, muitas vezes, a rever a nossa morte. Muitas vezes o espírito, ele se vê se jogando do prédio 1, 2, 10, 100, 200 vezes, e ele fica repetindo aquilo. E sentindo a queda como se ele ainda estivesse no corpo. Às vezes, uma besteira. Só que para ele não é uma besteira. Para ele foi um motivo muito sério que levou ele a cometer isso. Para nós, a gente diz, o cara se matou por uma besteira. Mas para ele não. Para ela não. E ele vai. Porque não tem esse diálogo, tem tudo, mas ao mesmo tempo tem um vazio. Os namorados, as namoradas não preenchem. Por quê? Porque a família, gente, a família faz a diferença. Quantas e quantas meninas e meninos cresceram
sobre trauma, ou de pais muito rigorosos, ou de pais totalmente negligentes. Isso cria traumas. E essa trauma ele leva para a vida adulta dele e vai transmitir muitas vezes para os filhos. Sem querer. E esse não é porque, eu vou fazer que nem o meu pai fazia. Às vezes é inconsciente. E acaba gerando daí nesse adolescente toda uma infelicidade. Que aí eu não sei porque o meu filho é assim, ele tem tudo. Eu não sei porque que ele é assim. Aí a gente fica pensando, bom, aí nós temos que ver a questão daquilo que eu falei para vocês, da vida passada. Ele pode trazer traumas, ele pode trazer dificuldades de outra vida, por isso que ele nasceu com os dois, porque ambos estiveram comigo numa vida passada, e que agora eu tenho que nascer como filho dos dois. Porque de alguma maneira, ou eu prejudiquei, ou eles me prejudicaram, e a gente, pelos laços consanguíneos ali de família, ou pelos laços da família, eu preciso aprender a amá-los e eles me amar. Só que o que aconteceu? Os dois foram tomados pelas rotinas do século XXI, esqueceram do que havíamos combinado, porque você sabe que nós combinamos muitas vezes com os nossos mentores, com os nossos professores do mundo espiritual, e que nós vamos aceitar o filho X, Y, Z. Só que quando a gente chega aqui, obviamente a gente não é que esquece, a gente não tem uma vaga lembrança, mas a gente não consegue assimilar tudo porque a gente está na carne, o cérebro não participou daquela conversa. Só nós espírito. E aí, esse indivíduo comete o suicídio. Aí, eu vou dizer uma coisa, vou perguntar uma coisa para vocês. É culpa do pai e da mãe ou não? Bom, ninguém pode ser responsabilizado 100% por aquilo que o outro faz. Mas, ali, na leitura do livro dos Espíritos, é bem clara. Se você falhar na educação por negligência, você é culpado. Você tem uma parcela de culpa. Porque quando você desencarnar, vai bater na tua consciência o quê? Puxa, eu podia ter feito muito mais pelo meu filho, pela minha filha eu não fiz. Fiquei lá, que nem um tolo lá vendo futebol, não que a gente não possa assistir, mas fiquei preso ao futebol, fiquei preso à novela e não olhei as diversas vezes que meu filho ou minha filha pediu socorro. Negligenciei. Isso não vai ter ninguém lá dizendo que você é culpado. Isso bate na consciência, porque você vai perceber o que você fez, o que deixou de fazer. Se ele comete suicídio, aí indiretamente você é responsabilizado. Se você foi negligente, se você não deu atenção, você pode ser indiretamente. Assim como eu posso ser indiretamente culpado de a minha filha ter entrado nas drogas. Porque ela não entrou porque ela é má, porque ela quis. Às vezes entrou por falta de diálogo, falta de carinho, de amor em casa. E é o que a gente mais encontra hoje. Tá? Tem famílias com diálogo? Tem. Tem muita família com diálogo. Tem muito adolescente que não está nisso, nessa vibe de loucura, de suicídio, de drogas. Tem adolescentes que estão nas casas espíritas, fazem parte da mocidade espírita, que bom, na evangelização. Fazem outras igrejas também, tem muitos grupos de adolescentes, vão lá distribuindo sopa, atendimento fraterno aí com as pessoas, visitando os doentes, os presos nos presídios ali, nos manicômios. Tem muito adolescente fazendo muita coisa boa. Mas eu estou falando daquela parcela que está perdida. Que está perdida. E aí a gente faz de conta que não é com a gente, porque não é meu filho, não é minha filha. Mas nós não somos cristãos. Não é assim que a gente se fala? Não somos cristãos? E o que diz nosso mestre Jesus? Que a gente diz que segue ele. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aquilo que você gostaria que fizessem com você. E a gente não faz. A gente não faz. A primeira coisa que a gente faz é julgar o adolescente infrator. Isso aí é bandido, tem que matar.
Tem que botar na cadeia isso aí não vale nada, isso não presta. Ou bota a culpa no pai e na mãe, que nem sempre é. Que tem pais aí que se esforçaram, mãe que se esforçou, que fez de tudo, mas o filho trouxe algo lá atrás que não conseguiu domar, ele não conseguiu domar, deu vazão àquilo que ele precisava ter adormecido e foi de encontro ao que o pai e a mãe ensinaram. Aí o pai e a mãe, no caso, se eu fizesse isso, o pai e a minha mãe não seriam culpados, porque eles fizeram de tudo por mim. E se eu cometer um suicídio, obviamente, ou matar, eles não têm como serem responsabilizados. Eu estou falando daquela família que não dá bola, que não está nem aí. Aí esse adolescente que comete esse tipo de infração, seja de crime, seja de roubo, é julgado por todos nós. Nós, cristãos, julgamos assim. Por quê? Porque a televisão mostra a parte mais podre que tem. Eu não assisto esse tipo de... Eu não consigo ficar vendo esse tipo de programa. A parte mais podre que nós temos do ser humano coloca isso como uma verdade. E aí nós, vamos lá e... tem que matar isso aí, tem que diminuir a idade penal para 10 anos. Porque o país X, Y faz isso. Resolveu? Lá naquele país não resolveu. Não vai resolver. Não há país que resolva os seus problemas da juventude baixando para 10, 5 anos de idade. Pode colocar, não vai resolver. Vai ter sempre adolescentes que vão estar cometendo erros. Por quê? Novamente, pela falta da união, do diálogo da família. Por isso que é importante que a gente mantenha a família, que a gente tente conseguir transformar essa família numa escola. Mesmo que a gente não se ame 100%, mas tentar. Não custa, não conseguiu, tudo bem, quem sabe na próxima, mas tentar esse. Mas tem gente que não tenta. E aí o adolescente, sozinho, perdido, o que ele vai pensar? Eu vou me matar. É mais simples. Não vejo meu pai, não vejo minha mãe, eles não vão ter mais esse problema. Aí começa a bater a autoestima, me acho feio, feia, me acho gorda, gordo, magro, magra, me acho horrível. Aí eu começo a me cortar. Eu estou chamando a atenção. Toda tentativa de suicídio é um apelo, é um grito de socorro. Aí tem gente que fala assim, está querendo se aparecer. Você não sabe o que está se passando por trás do quarto dela, entre 4 paredes, o que ela está passando. Às vezes o pai e a mãe não precisam nem tocar nela, não precisam nem bater. Mas esse vazio que foi construído desde a infância e foi se consumindo, só quem já passou por isso sabe como é difícil você conviver com esse tipo de sentimento. E muitas vezes as pessoas me perguntam, o que é o espiritismo? Qual é a solução? Eu diria que não tem solução. Existem caminhos que o espiritismo nos oferece. Primeiro, a questão da oração, que é difícil, muitas vezes o jovem não tá muito afinado com religião. Porque ele, dentro de casa, ele vê o exemplo totalmente diferente. Pai e a mãe passa na frente da igreja, faz o sinal da cruz, mas chega em casa, senta o sarrafo. Mas está lá, passa na frente da cruz lá da igreja, faz o sinal da cruz. Fala da Bíblia, com a Bíblia embaixo do braço, mas chega em casa, pau. Aí já não é mais o crente em Deus, em Jesus. Aí é o cara que se transforma. Ou seja, na realidade é tudo da boca para fora. Ele obviamente vai ter uma aversão à religião. Mas vamos lá, a questão da oração. Se ele for bem trabalhado em relação com a criança, esse jovem, ele pode procurar a oração como um caminho. Vai ajudar? Óbvio, vai ajudar. Vai resolver de imediato? Não. Mas ele pode ajudar.
a ele ter mais coragem, ele ter mais esperança. E até tirar a ideia do suicídio da cabeça. A participação, seja na igreja, ou seja em algum culto de alguma igreja, ou aqui na evangelização, na mocidade, muitas vezes tem casas que tem a mocidade espírita, a participação entre grupos, o diálogo que ali surge, onde eles possam falar. Porque às vezes tem pais espíritas que também, que não tem diálogo em casa. Não é porque espírita que é 100% né, infalível. Não, é falível sim. O espírita, ele é um ser humano qualquer, como qualquer um de nós. Mas às vezes na mocidade ele encontra os livros espíritas, dando coragem, dando incentivo à vida, porque não tem nada mais precioso do que a vida. Então a gente tem que desenvolver isso no jovem, para que ele tire essa possibilidade, se ele já pensou, se ele vai pensar em passar pela cabeça dele. Há muito tempo atrás, uma menina deu uma palestra na nossa escola, que foi uma coisa linda e maravilhosa sobre o suicídio. Uma palestra não, ela leu um texto tal, que era na oratória, isso faz uns 4 ou 5 anos, eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela, depois teve mais 2 professores fizeram uma pergunta também, que era sobre o suicídio. E eu achei ela falou com tanta propriedade sobre o questionamento, a gente questionou ela e tal sobre o suicídio, que me veio assim uma leve desconfiança. Eu acho que ela estava na época, acho que no terceirão. Hoje ela deve estar, já fez a universidade e tudo, mas na época ela estava no terceirão. Eu fiquei bem assim, puxa, ela falou tão bem, eu como espírita, né, ouvindo ela falar. Depois, conversando assim entre nós ali, alunos, professores, aí uma menina falou, ela falou, professor, daquele jeito, porque ela já tentou suicídio. Mas olha só, uma menina que eu jamais iria dizer que ela já tinha tentado cometer o suicídio. Para mim, ela é uma menina feliz. Nem sempre as pessoas que quando sorriem, estão sorrindo verdadeiramente. Às vezes elas estão chorando por dentro. E a gente não sabe. Jamais eu iria passar pela minha cabeça que aquela menina já tinha tentado cometer o suicídio umas 2 vezes. Graças a Deus ela não conseguiu. Mas ela falou com tanta propriedade sobre aquilo, até a minha pergunta, a pergunta do outro professor também, que a gente perguntou, que esse ano também teve oratório, teve falar sobre suicídio. Por quê? Porque não se fala sobre isso. Não se fala sobre a questão do suicídio, das relações com os namorados, a questão da gravidez, a questão da falta de diálogo com os pais. Não fala isso. A escola muitas vezes é assim, matemática, ciências, português, artes, geografia, e até porque nós, professores, a gente também, se sair, eles vão dizer que a gente não está dando aula. E que história é essa de você falar sobre sexualidade com os nossos adolescentes? Vão dizer que eu estou querendo já levar para outro caminho. E eles pedem isso. São coisas da vida, principalmente suicídio. Uma vez eu parei de falar sobre a morte. Olha só, na aula de aço eu estava falando sobre um negócio lá e nós acabamos falando sobre morte. Isso foi ano passado. E ficamos 2 aulas falando sobre morte. Eles adoraram falar sobre a morte. Porque eles não falam sobre isso. Porque quando vão falar, cala a boca, guria. Vira essa boca para lá, fica falando sobre essas coisas. Tá louco? Não é assim? Bate na parede? Só que eles precisam falar. E são adolescentes. E eles têm essa necessidade de falar. Então são casos e casos que levam à infelicidade. Mas um que eu diria que é a falta do diálogo, que é o diálogo que ele gera amor, carinho, compreensão, compaixão. Porque eu não tenho como ter amor sem ter o diálogo. Posso até não conhecer, eu gosto tanto da Dona Sandra e do Agostinho, não conheço eles, mas é uma simpatia de espírito. Meu espírito presencia o quê? Ele sente o quê? Afinidade, porque nós somos afins. E eu não sei por que eu sinto uma simpatia pelos dois. Mas essa construção do amor da família, do carinho, não precisa nem ser família de sangue, pode ser família de afinidades. E isso se constrói pelo diálogo. Nosso mundo está conectado e ao mesmo tempo
desconectados com nós mesmos. Nós somos conectados com milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo nós somos sozinhos. E isso gera casos e casos de infelicidades na adolescência. A baixa autoestima e não quer saber de nada. E o ponto final é o quê? Suicídio. E está aumentando. Esse tempo, um menino aqui de uma escola aqui no Garcia se suicidou. A gente fica assim, meu Deus, cara. E quantos que acabam cometendo suicídio e eles transformam isso em acidente? Mas foi suicídio. E a gente não sabe. Por isso que a gente tem que combater. A gente tem que combater no sentido de instruir, conversar, puxar. Olha o seu adolescente, olha o seu filho, converse com ele, faça com que ele sinta confiança em você. Mas também não pode ser assim. Eu vou lá, tá os meus 2 filhos aqui, eu converso com eles, faço com que eles contem para mim, mas na primeira vez que ela vai me contar um negócio, eu pá! Aí mesmo que, aí não adianta. Aí que ela não vai contar mesmo. Então eu vou contar, minha mãe fica me batendo, me agredindo, me xingando, então não vou contar. A gente tem que cuidar com isso. Não é o caminho. Porque aí você corta o quê? O diálogo. Você corta qualquer. Aí ele vai dizer, não vou mais conversar com o pai e com a mãe. É impossível conversar com eles. É difícil? É. Não vou dizer aqui que é fácil. É difícil. É difícil. Tá? Eu fui pai, eu sei, é difícil. Tá? Mas você tem que ir subindo. Onde é que eu bebia? Na doutrina espírita. No livro dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu ia bebendo por aí. Eu ia puxando. O livro de Chico aqui da casa. Eu ia puxando. Pô, ela está falando sobre isso, está falando sobre aquilo, ela está se sentindo assim. Eu tenho que procurar ajudar de alguma maneira. Então assim, gente, não esqueçam os seus adolescentes, não esqueçam os seus netos. Eles são espíritos, eles estão aqui como nós para aprender, para evoluir. E se a gente der as mãos, a gente vai conseguir construir um mundo melhor. Menos violência, mais paz, mais amor, né? Eu sei que às vezes as pessoas tomam a posição de juiz para condenar os nossos adolescentes. Eu sei que se já me falar para mim assim, mas se entrar um adolescente e agredir a tua família, claro que eu vou me defender. A gente vai sentir um pouco de raiva? Vai. Mas a gente tem que pensar que esse adolescente, por trás, tem todo um histórico, muitas vezes, de negligência, de abandono, de drogas, de álcool, e por aí vai. A infelicidade dele também é o nosso problema. Porque ele está no planeta Terra, nós estamos juntos no mesmo planeta, no mesmo barco. Então, gente, vamos procurar bons livros. Se precisar de ajuda, marque uma conversa fraterna. Se você tiver algum problema com seu filho, com sua filha, com sua neta, ou você tiver, marca uma conversa fraterna. Tenta resolver com alguém, tenta ajuda, pede ajuda. Não é feio pedir ajuda. Não é. Mas tenta salvar, de repente, o seu filho, a sua filha, de uma atitude drástica como suicídio. Mas a minha filha vai fazer isso. Será? Pode fazer. Pode fazer. Então vamos procurar uma leitura. A biblioteca está aqui para vocês aqui pegarem os livros. Ofereçam para o seu filho leituras edificantes. Converse com ele. Abrace ele. E construa o diálogo. Não tem nada mais importante do que isso. Ok? Então fica a lição para vocês e muito obrigado, uma boa noite para todos.